Ainda me lembro do momento exato em que meu mundo inteiro desabou, não com um estrondo, mas com uma simples notificação. Um pequeno e silencioso toque do celular do meu marido enquanto ele estava no chuveiro. Eu não era do tipo que verificava o celular do James. 15 anos de casamento haviam construído o que eu considerava uma confiança inabalável. Mas naquela noite, algo parecia estranho. James estava distante há meses, trabalhando até tarde, com reuniões de negócios nos fins de semana, o interesse repentino por sua aparência. Todos os clichês que eu me recusava a ver. Seu celular acendeu na comoda do nosso quarto, uma prévia de mensagem de sua assistente. Reserva confirmada no área para sexta-feira, às 20 horas. Ela vai adorar a cabine privativa. Eu não deveria ter desbloqueado o celular dele. Eu sabia disso. Mas algo primitivo tomou conta. Aquele instinto que te diz quando sua vida está prestes a mudar para sempre. Meus dedos se moveram sem minha permissão, digitando sua senha. A data do nosso aniversário. Ironicamente, o que encontrei não foi apenas uma mensagem sobre planos para o jantar. Era toda uma vida secreta, mensagens, fotos, planos para o futuro deles. O nome dela era Claire. Ela trabalhava no departamento de marketing do escritório de advocacia dele. Mais jovem, claro, bonita, claro, e casada também. Fiquei ali sentada, agarrada ao celular dele, sem conseguir respirar direito. 15 anos de casamento, nossa linda casa, nossos amigos em comum, nossos sonhos. Tudo isso construído sobre o que agora parecia areia movediça. Vitória, você viu minha gravata azul? James chamou do banheiro, com a voz tão normal, tão cotidiana, como se não estivesse destruindo sistematicamente nosso casamento, mensagem por mensagem. Coloquei o celular dele exatamente onde estava, com as mãos tremendo. Está na segunda gaveta, respondi, impressionada com a firmeza da minha voz quando, por dentro, eu gritava. Naquela noite, deitei-me ao lado dele, ouvindo sua respiração tranquila, lutando contra a vontade de acordá-lo e exigir respostas. Mas algo me conteve, orgulho, talvez, ou talvez um instinto mais profundo, que sussurrava que havia uma maneira melhor de lidar com aquela traição do que um confronto emocional confuso em que ele simplesmente mentiria de qualquer jeito. Na manhã seguinte, dei-lhe um beijo de despedida como se nada tivesse mudado. Boa sorte com sua apresentação hoje, eu disse, sabendo muito bem que não haveria apresentação, apenas mais um dia de mentiras. Depois que ele saiu, liguei para o meu trabalho na universidade onde lecionava economia dizendo que estava doente. Então fiz algo que nunca tinha feito antes. Comecei a investigar meu próprio marido. Não foi difícil. James tinha se tornado descuidado, confiante na minha confiança. A senha do e-mail dele era a mesma de sempre, e sua agenda revelava tudo, inclusive o jantar especial que ele havia planejado para sexta-feira à noite no área, um dos restaurantes mais caros da cidade. Um jantar que não seria com o cliente, como ele me dissera naquela manhã. Então, encontrei outra coisa. O nome completo de Claire em uma troca de e-mails, Claire Donovan. Com uma rápida busca nas redes sociais, encontrei seu belo marido, Michael, dono de um escritório de arquitetura de sucesso no centro da cidade. Meu primeiro instinto foi ligar para o marido dela imediatamente, mas me contive. Um telefonema histérico não resolveria nada, exceto dar a todos eles uma chance de criar mais mentiras? Não, isso exigia algo diferente, algo que eles não esperariam. Lembro-me de estar sentada na ilha da cozinha, olhando para o meu café esfriando, quando a ideia se concretizou. Se James queria um jantar especial no área, era exatamente isso que ele teria, com uma reviravolta inesperada. Me peguei rindo, um som oco e estranho que ecoou em nossa cozinha vazia. A mesma cozinha onde James jurou seu amor e lealdade a mim inúmeras vezes, onde conversamos sobre filhos que nunca teríamos, onde fizemos planos para um futuro que agora estava se dissolvendo diante dos meus olhos. Quer jantar, James? Sussurrei para mim mesma. Vou te dar um jantar que você nunca vai esquecer. Foi então que peguei meu telefone e liguei para a área. O maitre foi excepcionalmente prestativo. Sim, eles tinham outra mesa disponível na sexta-noite. Sim, era possível solicitar um local específico, talvez bem ao lado da mesa privativa já reservada na conta corporativa do meu marido. Um jantar de negócios, expliquei suavemente. A proximidade seria perfeita para potencialmente participar de festas mais tarde. O maitre entendeu perfeitamente. Em seguida,
Eu precisava entrar em contato com Michael Donovan sem levantar suspeitas. Felizmente, ser professor de economia tinha suas vantagens, incluindo motivos legítimos para entrar em contato com empresários de sucesso para oportunidades de palestras. Elaborei um e-mail perfeitamente profissional sobre a série de palestrantes executivos da universidade, mencionando que sua abordagem inovadora para o desenvolvimento urbano seria inestimável para nossos alunos de pós-graduação, e talvez pudéssemos discutir a oportunidade durante o jantar. Eu tinha uma reserva no área para sexta-feira à noite, se isso se encaixasse na agenda dele. Sua resposta chegou em poucas horas, educada, interessada e disponível. Ele não fazia ideia de que sua esposa estaria no mesmo restaurante naquela noite, aconchegada com meu marido em uma cabine privativa a apenas uma mesa de distância. Ao fechar meu laptop, senti algo mudar dentro de mim. O choque paralisante estava se consolidando em algo diferente, algo frio, claro e focado. Por 15 anos, eu tinha sido a esposa perfeita, solidária, compreensiva, paciente. Eu havia construído minha vida em torno de nossa parceria, enquanto James aparentemente construía uma vida em torno de suas decepções. Sexta-feira à noite mudaria tudo para todos nós. Os 3 dias que antecederam sexta-feira foram os mais longos da minha vida. Passei por eles como um fantasma em minha própria casa, observando James com novos olhos. Como eu tinha perdido tanta coisa! O jeito como ele checava o celular quando achava que eu não estava olhando, as ligações misteriosas que ele atendia em outro cômodo, as mudanças sutis em seu perfume e guarda-roupa. Tenho aquele jantar com um cliente na sexta-noite. Ele mencionou casualmente durante o café da manhã na quinta-feira. Não espere acordada. Essas coisas sempre atrasam. Assenti, passando manteiga na torrada com as mãos firmes. Aquela grande fusão corporativa? Exatamente, disse ele, aliviado diante da minha aceitação fácil. Provavelmente conversa chata de trabalho a noite toda. Talvez eu mesma saia, ofereci. Uma colega sugeriu que nos encontrássemos. James mal reagiu. Registrei minhas palavras já absorvidas em seu celular. Que bom, querida. 15 anos de casamento e ele não conseguia nem fingir interesse na minha vida por 30 segundos. Sempre fora assim, ou eu tinha me dedicado tanto a manter nossa imagem perfeita que editei a indiferença dele. Naquela noite, me vi em pé no closet, olhando para o meu reflexo. Aos 42 anos, eu ainda era atraente. Meu cabelo escuro tinha poucos fios grisalhos e meu corpo permanecia esbelto por anos de exercícios disciplinados. Mas eu não era Clary, com seus 28 anos e sua beleza natural. Toquei as linhas finas ao redor dos meus olhos, me perguntando se era por isso que James havia se desviado. Não, contive esse pensamento. Não se tratava de eu envelhecer ou de qualquer deficiência da minha parte. Tratava-se do egoísmo de James, do seu direito, do seu completo desrespeito pelos nossos votos. Eu tinha lhe dado tudo, apoiado a sua carreira enquanto construía a minha, mudado 3 vezes por causa das suas promoções, apoiado durante a prolongada doença do seu pai, perdoado as pequenas traições que agora pareciam sinais de alerta óbvios, as noites mal dormidas, os aniversários perdidos, a distância emocional sempre que mais precisava dele. Sexta-feira chegou com uma clareza estranha. Vesti-me cuidadosamente para o meu jantar de negócios. Um vestido azul marinho justo, profissional mas elegante, brincos de pérola que James me dera no nosso 10º aniversário e os saltos de sola vermelha que raramente usava porque James comentou uma vez que me faziam parecer que estava a esforçar-me demais. Saí mais cedo do trabalho para arranjar o cabelo, uma mudança subtil, ondas mais suaves emoldurando meu rosto. A cabeleireira comentou sobre como eu parecia calma, se ao menos soubesse a tempestade que rugia dentro de mim. Em casa, arrumei uma pequena mala de viagem e coloquei-a na mala do meu carro. Aconteça o que acontecer esta noite, não dormiria sob o mesmo teto que James. Então dirigi até a área, chegando 30 minutos antes da minha reserva. O maitre me reconheceu da nossa conversa telefônica. Com cortesia conspiratória, mostrou-me a disposição. Minha mesa posicionada com perfeita visibilidade para a cabine privativa onde James estaria sentado com Clary. De onde estariam sentados, não me notariam imediatamente, a menos que estivessem olhando ao redor do restaurante. Seu outro convidado já ligou para confirmar. Ele está a caminho, informou-me o maitre. Acomodei-me no bar com um martini, observando a entrada como um falcão.
James chegou primeiro, 15 minutos adiantado, com uma energia nervosa evidente em cada movimento. Ele estava elegante em seu melhor terno, aquele que eu o ajudara a escolher para reuniões importantes com clientes. Ele foi escoltado até a cabine privativa. 10 minutos depois, ela chegou. Clary era tudo o que eu esperava e temia. Jovem, bonita, confiante. Ela usava um vestido vermelho justo e se movia com a segurança de alguém que nunca precisou duvidar de seu lugar no mundo. Meu marido se levantou quando ela se aproximou. Seu rosto se transformou com uma expressão de pura adoração que eu não via dirigida a mim há anos. Algo se estilhaçou dentro de mim enquanto observava pegar as mãos dela e se inclinar para um beijo demorado. Era a felicidade estampada em seu rosto, a satisfação absoluta com ela. Ele parecia vivo de um jeito que nunca mais parecia comigo. Victoria Hamilton. Virei-me e encontrei Michael Donovan parado ao meu lado. Com pouco mais de 40 anos, ele tinha a aparência sólida e confiável de um homem confortável consigo mesmo. Cabelos escuros com distintos toques grisalhos nas têmporas, olhos gentis e um sorriso genuíno. Senhor Donovan, consegui dizer, estendendo a mão. Muito obrigada por concordar em nos encontrar em tão pouco tempo. Por favor, me chame de Michael. Seu aperto de mão foi caloroso e firme. O prazer é todo meu. Sua proposta sobre a série de palestras é intrigante. Se ele soubesse. O maitre apareceu para nos acompanhar até a nossa mesa, aquela com a vista perfeita do meu marido e da esposa de Michael, agora confortavelmente acomodados em sua cabine privativa, com as mãos entrelaçadas sobre a mesa. Enquanto nos acomodávamos, tentei me concentrar em Michael, em manter a fachada de um jantar profissional, mas meus olhos continuavam se voltando para a cabine onde James estava servindo champanhe, inclinando-se para sussurrar algo que fez Clary rir com alegria desinibida. Então me fale sobre essa série executiva, disse Michael, desdobrando o guardanapo. A intersecção entre arquitetura e economia é fascinante. Forcei minha atenção de volta para ele, iniciando uma explicação bem ensaiada sobre educação interdisciplinar, enquanto minha visão periférica registrava a mão do meu marido agora pousada no joelho no de Clary, sob a mesa. Vitória. A voz de Michael interrompeu minha distração. Você está bem? Você parece um pouco. Estou bem, eu disse, pegando meu copo d'água. Só um pouco cansado. Pressão de fim de semestre. Michael assentiu com simpatia e começou a me contar sobre seu projeto mais recente, um complexo de apartamentos sustentáveis no centro da cidade. Ele era apaixonado, inteligente, completamente alheio ao fato de sua esposa estar sentada a 6 metros de distância, agora dando um pedaço do seu aperitivo para meu marido. Tenho falado demais, disse ele com um sorriso autodepreciativo. Fale-me sobre o seu trabalho. Quando comecei a explicar meu foco de pesquisa, notei Clary pedindo licença para sair da mesa. Pausa para ir ao banheiro. Sem dúvida. Esta era a minha oportunidade. Me dá licença um instante? Perguntei a Michael, que se levantou educadamente enquanto eu me levantava. Eu não sabia exatamente o que planejava fazer, mas meus pés me levaram direto para o caminho de Clary, que voltava do banheiro feminino. No momento em que nossos olhares se encontraram, o reconhecimento brilhou em seu rosto. Você é a esposa de James, ela disse, com a voz quase inaudível. E você é do Michael, respondi, inclinando a cabeça em direção à nossa mesa, onde Michael estava sentado de costas para nós. A cor desapareceu do rosto perfeito dela. Olhando para trás agora, percebi que estava me preparando para aquele confronto desde o momento em que vi aquela mensagem no celular do James. Mas o que aconteceu em seguida não era algo que eu pudesse ter planejado. Por favor, sussurrou Clary, com o olhar alternando entre mim e o alheio Michael à nossa mesa. Aqui não. Por que não aqui? Perguntei, com a voz notavelmente firme. Não é o cenário perfeito. O restaurante lindo. Iluminação Mantic. Você claramente está gostando. Clary estendeu a mão perfeitamente cuidada e agarrou meu braço. Vitória, eu posso explicar. Você consegue? Retirei a mão dela delicadamente. Você pode me explicar por que está tendo um caso com meu marido? Pode me explicar por que está traindo aquele homem ali que não tem ideia do que está acontecendo agora? Seus olhos se encheram de lágrimas. É complicado. Sempre é, não é? Sorri com tristeza. Amor,
casamento, lealdade, conceitos tão complicados. Atrás de Clary, pude ver que James havia notado nossa interação. A cor havia sumido de seu rosto enquanto ele se levantava da mesa, sem saber se deveria se aproximar ou recuar. "O que você quer?" perguntou Clary, com a voz trêmula. A pergunta me pegou de surpresa. O que eu queria? Vingança? Justiça? Machucá-los tanto quanto eles me machucaram? "Eu quero honestidade", eu disse finalmente. Algo que está faltando no meu casamento há mais tempo do que eu imaginava. Olhei para Michael, que agora nos olhava com uma expressão confusa. Seu marido parece ser um bom homem. Ele merece isso. O rosto de Clary se contraiu. "Não", ela sussurrou. "Ele não tem." "Nem eu", respondi. Naquele momento, James apareceu atrás de Clary, com o rosto tomado pelo pânico. "Vitória, o que você está fazendo aqui?" "Jantando", eu disse simplesmente, assim como você. "Isso não é", ele começou. "É o que parece", terminei por ele. "James, por favor, já passamos desse ponto há muito tempo." Michael se aproximou de nós então, com a confusão evidente no rosto. "Vitória, está tudo bem? Você conhece essas pessoas?" O momento ficou suspenso no tempo. Eu podia ver James implorando silenciosamente, Clary paralisada de terror. Eu tinha todo o poder naquele momento. O poder de criar uma cena, de expô-los publicamente, de assistir a sua farsa cuidadosamente construída desmoronar espetacularmente. Mas algo mais vinha tomando forma dentro de mim nesses últimos dias. A percepção de que a resposta mais devastadora não era um colapso público. Era algo muito mais controlado. "Michael", eu disse calmamente, "gostaria que você conhecesse meu marido, James Hamilton." A confusão no rosto de Michael aumentou. Então seus olhos se voltaram para Clary, pálida e trêmula ao lado de James. "E acredito que você já conhece Clary", acrescentei suavemente. A compreensão que surgiu no rosto de Michael foi de cortar o coração. A confusão deu lugar à descrença e, depois, a uma compreensão devastadora. "Clary." A voz dele falhou ao pronunciá-la. Ela não conseguia encará-lo. "Michael, eu." "Quanto tempo?" perguntou ele, com a voz rouca. Ninguém respondeu. O silêncio já era resposta suficiente. Eu havia imaginado aquele momento de forma diferente. Esperava satisfação com a exposição deles, com a explosão de sua confortável decepção. Em vez disso, senti uma profunda tristeza ao testemunhar a dor de Michael, um espelho da minha própria. "Talvez devêssemos continuar essa conversa em algum lugar mais privado", sugere, consciente dos olhares curiosos das mesas próximas. James então recuperou a voz. "Vitória, escuta, precisamos conversar sobre isso." "Claro que sim", concordei, "mas não aqui e não só nós dois." Uma atrás se aproximou, sentindo a tensão. "Está tudo bem com a sua experiência gastronômica?" Sorri educadamente. "Na verdade, tivemos uma mudança inesperada de planos. Será que vocês poderiam combinar nossas reservas? Parece que precisamos ter uma conversa a quatro." O pobre homem olhou para nós quatro, profissional o suficiente para não reagir à tensão óbvia. "Claro, senhora." Por aqui, ele nos conduziu a uma sala de jantar privativa, longe de olhares curiosos, e rapidamente arrumou uma mesa para quatro. "Vou dar um tempo para vocês com os cardápios", disse ele, recuando e fechando a porta. Ficamos sentados em um silêncio doloroso, James e Clary de um lado, Michael e eu do outro. A divisão simbólica não passou despercebida por nenhum de nós. "Como você soube?" James finalmente me perguntou. "Isso importa?" Respondi. "Acho que não", ele admitiu. Michael ainda não tinha falado, com os olhos fixos na esposa. "Você ia me contar?" perguntou ele finalmente. O rímel de Clary havia criado marcas escuras em suas bochechas. "Não sei", ela sussurrou. "Esse é o problema com os casos extraconjugais", eu disse. "Eles existem em um mundo de fantasia onde decisões nunca precisam ser tomadas, onde a realidade nunca se intromete até que aconteça." James me olhou com algo parecido com surpresa. "Você está muito calma sobre isso." "O que você esperava, James? Que eu jogasse uma taça de vinho na sua cara, fizesse uma cena, te desse a moral de me chamar de instável ou histérico?"
Ele teve a decência de parecer envergonhado. Tive 3 dias para processar isso. Continuei. 3 dias relembrando nossos 15 anos juntos, identificando todos os momentos em que você escolheu mentir em vez de ser honesto comigo. 3 dias. Clary levantou a cabeça de repente. Você sabia há 3 dias e planejou essa emboscada? Virei-me para ela. Sim, e sabe qual é a parte interessante? Nesses 3 dias, nenhum de vocês notou nada de diferente. James, você chegava em casa todas as noites, me beijava no rosto, perguntava sobre o meu dia sem ouvir a resposta, como sempre. Você me olhou nos olhos e me contou sobre o jantar com seu cliente hoje à noite sem um pingo de culpa. Eu não queria te machucar, disse James fracamente. Michael riu, um som áspero e amargo. Que gracinha! Você não queria machucá-la enquanto dormia com a minha esposa? O garçom bateu e entrou com água e pão, recuando rapidamente ao sentir o clima. Eu havia planejado esse confronto meticulosamente, reservado a mesa, convidado Michael, cronometrado tudo perfeitamente. Mas eu não havia previsto como seria quando o momento realmente chegasse. O peso esmagador de todas aquelas mentiras. A realidade de que meu casamento tinha sido uma fachada por mais tempo do que eu queria admitir. O que acontece agora? Clary perguntou suavemente. Coloquei a mão na bolsa e tirei a chave do quarto de hotel. Reservei um quarto do outro lado da rua, disse a ela. Não vou dormir na nossa cama esta noite, James. Ele pareceu atordoado. Vitória! Não, interrompi-o, ainda não terminei. Por 15 anos, fui a esposa que me apoiava. Coloquei minha carreira em segundo plano para apoiar suas promoções. Perdoei seus desaparecimentos. Acreditei em todas as desculpas. O que você vai fazer agora? Ele perguntou. Respirei fundo. Exatamente o que eu disse. Não vou te aceitar de volta. Não depois de tudo. E principalmente depois de 15 anos. É exatamente por isso que não vou fingir que foi um erro isolado. Não foi um acidente, James. Foi uma escolha, uma traição longa e deliberada. Olhei para Michael. Pelo que vi nas mensagens, isso já dura quase 1 ano. Michael estremeceu. 1 ano? Meu Deus! E você? Perguntei gentilmente. Ele passou as mãos pelos cabelos. Não sei. Estamos casados há 7 anos. Sem filhos, felizmente, mas mesmo assim. Você não precisa decidir esta noite, eu disse. Não, mas sei que não posso deixar de ver o que vi. O jeito como ela olhou para ele. Sua voz falhou. Sem pensar, peguei na mão dele. Precisava apenas de conexão humana naquele momento. 2 estranhos, sofrendo da mesma forma. Por volta da meia-noite, Michael foi para o seu quarto de hotel. Conversamos por horas, não apenas sobre nossos cônjuges infiéis, mas sobre nossas vidas, nossos sonhos, nossos arrependimentos. Foi inesperado, mas reconfortante. Na manhã seguinte, acordei com batidas fortes na porta. James estava lá, sem barba, vestindo as mesmas roupas da noite anterior. Deixei-o entrar, mas mantive distância. Você veio sozinho? Perguntei, ou Clara está esperando no carro? Ele se encolheu. Acabou. Terminei ontem à noite. Foi um erro. O maior erro da minha vida. Um erro de 1 ano. Seus olhos se arregalaram. Você sabia quanto tempo? Eu vi tudo, James. As mensagens. As viagens de fim de semana que você fingiu que eram negócios. Até o apartamento que você estava vendo com ela. Ele se jogou numa cadeira. Com a Clary, não foi real. Foi só uma fantasia. Não significou nada. E isso torna tudo melhor. Não. Claro que não. Vitória. 15 anos. Construímos uma vida juntos. Você não pode simplesmente jogar isso fora. Eu não, respondi baixinho. Você fez. Toda vez que você mentiu. Toda vez que você a escolheu em vez de mim. Eu faço qualquer coisa, disse ele, desesperado. Terapia. Honestidade total. O que você quiser. Olhei para o homem que amei por tanto tempo, tentando entender como ele fez isso. O que realmente mudou, James? Você não está arrependido do que fez.
Só está arrependido de ter sido pego. Isso não é verdade, disse ele. Estou doente de culpa. Antes ou depois da viagem para o Cabo que você reservou para o mês que vem? Antes ou depois do depósito do apartamento? Ele não conseguiu responder. Seu rosto se contraiu. Como posso consertar isso? Ele perguntou. Não pode, respondi. Algumas coisas estão quebradas demais para serem consertadas. Você só pode encará-las e ir embora. Você realmente terminou comigo? Perguntou ele, com a voz trêmula. Simples assim? Não, James. Não assim, sem mais nem menos. Depois de um ano inteiro em que você terminou comigo fingindo o contrário. Depois de perceber que o homem em quem confiei minha vida é capaz de uma traição longa e calculada. Ele tentou um ângulo diferente. E os nossos amigos? As nossas famílias? A vergonha do divórcio? Vergonha? Olhei para ele. É isso que te preocupa? O que as pessoas vão pensar? Nossa reputação, corrigiu ele. Construímos algo. As pessoas nos admiram. Dei uma risada amarga. Não se preocupe. Eu já cuidei disso. Liguei para sua mãe hoje de manhã. O rosto dele empalideceu. Você não fez isso. Sim. Contei também para sua irmã. E para o Mark e para Sarah. Você não tinha o direito. Ele retrucou. Não tenho o direito de dizer a verdade, respondi bruscamente. Passei anos ajudando você a proteger sua imagem, James. Não serei o vilão da sua história agora. Ele se levantou rapidamente. Isso não acabou. Você está com raiva. Não está pensando com clareza. Não, eu disse. Na verdade, estou. Pela primeira vez em muito tempo. As fechaduras serão trocadas até segunda-feira. Leve o que precisar de casa neste fim de semana. Você não pode me expulsar da minha própria casa. Nossa casa, eu disse com firmeza. Aquela que eu ajudei a projetar. Aquela pela qual pago metade, todo mês, há 15 anos. A gente resolve a questão do dinheiro depois. Mas eu não vou embora. O telefone dele vibrou. Ele olhou para ele e desviou o olhar. É a Clary? Perguntei. Já está fazendo o check-in? Seu silêncio foi toda a resposta que eu precisava. Vá, eu disse. Ela precisa de você mais do que eu. Depois que ele foi embora, fiquei sentada sozinha no quarto do hotel, esperando ficar triste. Mas não fiquei. O que eu senti foi alívio. Como se eu finalmente tivesse me livrado de um peso enorme que eu nem sabia que estava carregando. Então meu telefone tocou. Michael, eu disse enquanto atendia. Só queria saber como você está, disse ele. Como você está? Melhor do que eu esperava, admiti. James passou por aqui. A Clary não para de me ligar, disse ele. Eu não atendi. O que você vai fazer? Ele fez uma pausa. Acho que eu sabia a resposta ontem à noite. Eu mereço mais. Mereço alguém que não minta na minha cara de novo e de novo. Sim, respondi gentilmente. Você tem. Você já tomou café da manhã? Perguntou ele de repente. Eu realmente gostaria de um rosto amigo esta manhã. Olhei no espelho. Meus olhos estavam cansados, mas mais claros. Eu parecia mais eu mesma novamente. O café da manhã parece perfeito, eu disse. As semanas seguintes foram confusas. Advogados, mediadores e a lenta e dolorosa tarefa de dividir uma vida compartilhada. James não foi embora em silêncio. Ele alternava entre me implorar para perdoá-lo e me culpar por reagir exageradamente ao que ele chamava de apenas um erro. Mas eu me mantive firme. Eu estava firme em uma força que eu nem sabia que tinha. Clary se mudou em menos de um mês. Ela não conseguia lidar com as consequências sociais da nossa comunidade unida. Pelo que amigos em comum me contaram, James tentou manter o relacionamento por um tempo. Mas quando a fantasia acabou e a vida real chegou, tudo desmoronou. Michael e eu continuamos nos encontrando, a princípio para nos apoiarmos enquanto ambos passávamos pelos divórcios. Depois, aos poucos, algo mais real se formou entre nós. Uma amizade. Uma amizade construída com base na honestidade e na dor compartilhada. Eu nunca te agradeci de verdade,
disse Michael certa noite. Fazia 6 meses desde aquele jantar inesquecível no área. Estávamos caminhando à beira do rio, o pôr do sol iluminando a água com um brilho dourado. Para quê? Perguntei. Por ter a coragem de falar a verdade. Por não se calar. Pensei nisso. Eu não me sentia corajosa naquela época. Eu me sentia assustada e desesperada. Talvez, eu disse. Mas eu não me sentia forte. Eu simplesmente não conseguia mais fingir. Seja lá o que você tenha sentido, disse ele, você me salvou de anos de mentiras. Se não tivesse feito o que fez, eu ainda poderia estar vivendo uma mentira. Era estranho como as experiências mais dolorosas às vezes nos trazem os maiores presentes. Perder meu casamento me ajudou a encontrar algo ainda mais importante, minha própria força. Reconstruí minha autoestima. Descobri quem eram meus verdadeiros amigos. E encontrei Michael, não como alguém para substituir o que eu havia perdido, mas como algo novo. Algo real. Você está feliz, Vitória? Ele perguntou enquanto parávamos para observar um barco passar. Nem sempre, respondi honestamente. Há dias em que ainda lamento a vida que pensei ter. O futuro que imaginei. Ele assentiu. Ele entendeu. Mas na maioria dos dias, acrescentei, sou grata. Grata pela verdade, mesmo que tenha doído. Grata pela chance de recomeçar com algo real, em vez de me apegar a mentiras confortáveis. A verdade, ele disse suavemente, e pegou minha mão. Pensei na mulher que eu era há 1 ano. Aquela que achava que seu mundo estava seguro. Aquela que ficava chorando num quarto de hotel, achando que tudo tinha acabado. Sabe o que eu aprendi? Perguntei. Somos mais fortes do que pensamos. Quando a vida desmorona, não precisamos desmoronar junto com ela. Michael apertou minha mão delicadamente. Não, não temos. Ele concordou. 1 ano depois daquela noite em área, vi James na festa de aposentadoria de um colega. Ele parecia mais velho, cansado de um jeito que eu nunca tinha visto antes. Conversamos um pouco sem graça. Então ele me puxou de lado. Eu nunca me desculpei de verdade, disse ele baixinho. Não de verdade. Eu estava ocupado demais tentando me proteger. E agora? Perguntei. Agora eu sei o que perdi, disse ele. E sinto muito, Vitória. Sinto mesmo. Fiquei surpreso por não sentir raiva. Nenhuma amargura. Espero que você encontre a felicidade, James. Parece que você encontrou o seu, disse ele, olhando para Michael, que estava rindo com alguns professores. Estou construindo algo novo, respondi, dia após dia. Mais tarde, enquanto Michael e eu caminhávamos para casa sob um céu estrelado, pensei na estranha estrada que nos trouxe até aqui. Na dor, na traição, nas máscaras que tiveram que ser retiradas antes que qualquer coisa real pudesse começar. No que você está pensando? Michael perguntou. Como a pior noite da minha vida me levou a isso. Eu disse. Como às vezes é preciso perder tudo para encontrar o que realmente importa. Ele parou de andar e olhou para mim, seus olhos refletindo o brilho suave das luzes da rua. Fico feliz que você tenha reservado aquela mesa ao lado da deles. Ele disse, sorrindo. Eu também, sussurrei de volta. Às vezes, a traição não é o fim da sua história. Às vezes, é apenas o começo de uma melhor.